Fala pessoal, beleza? Felipe passando para mais um estudo semanal aqui com vocês. Sem muita enrolação, vamos começar aqui pelo índice futuro, gráfico semanal. Já fiz meus ajustes aqui dentro do gráfico semanal, né? O que eu ajusto mesmo aqui para ficar bem visual para mim aqui é máxima e mínima da semana anterior, tá? Então já deixei plotado aqui dentro do meu gráfico, máxima, mínima da semana anterior, né? Deixo aqui em fúcsia para ficar bem visual, tá? O que eu consigo entender aqui, fazendo uma leitura rápida, né? Não precisa ser nenhum gênio da análise técnica, ainda mais com o gráfico parado, né? Para perceber alguns movimentos. O que que passa para mim de sentimento aqui? Um sentimento de briga. Ô, Felipe, como assim? Não tá armando um pivô de baixa no gráfico semanal? Sim, com certeza tá. Porém, esse pivô, ele vem em uma região que eu não posso desconsiderar, que é uma média móvel de 20 do gráfico semanal, beleza? Então, sim, temos a estrutura por si só armada, mas temos uma região de média móvel de 20 períodos passando e retração de 50% do movimento, tá? Sem contar que temos uma região aqui de potencial suporte que ela fica mais visível pelo gráfico diário, tá? Então, sim, temos aí um pivô armado, né, no gráfico semanal, mas só lembrando, né, que quando tínhamos esse contexto aqui na semana 36, a média móvel de 20 também segurou o preço, né? Então, cara, não adianta querer antecipar nada, na minha opinião, principalmente aí num tempo gráfico maior. Acho que vai ser bem brigada. Claro que o índice ele entrega, não é índice não, né? Todo e qualquer papel entrega os movimentos mais explosivos na ponta da venda, isso daí é um fato. Mas aqui a gente tem uma briga boa, tá? Região de média móvel de 20, retração de 50%, a gente não pode achar que vai passar fácil. Claro que amanhã, né, talvez aí o preço escassete realmente e eu queime minha língua aí, mas eu prefiro, né, sempre, né, exagerar um pouco mais na prevenção do que na euforia, tá? Então, temos sim um contexto, né, de pivô de baixa formado no gráfico semanal, porém a região de briga por conta de média móvel e retração de fibra, tá? Pelo gráfico diário, quando a gente vem e dá uma olhadinha aqui, fica mais visual, né? Fica mais evidente aqui esse movimento, né? Então aqui fica bem desenhado o pivô e aqui fica também bem desenhada aquela região que eu comentei com vocês, que para mim eu acho que é um potencial suporte, que é a região aqui dos seus 115.600. A gente pode até colocar aqui até mesmo a mínima da semana anterior, dos 116.600. Então a gente tem 1.000 pontinhos aí que o preço pode dar uma segurada, né? Mas claro, pelo gráfico diário aqui ele já trabalha até mesmo abaixo das médias. Eu só, né, sempre vou recomendar cautela. Opa, vermelho, né? Sempre vou recomendar cautela para os amigos aí, porque às vezes o cara tá com um viés num tempo gráfico maior e quando traz para o tempo gráfico executável, aí uns 5 minutos, 2 minutos, ele até tá certo, só que tu tá certo cedo demais no day trade é a mesma coisa que tá errada, né? Tramontina, corte rápido. Tu não tem tempo para tudo, ou menos que tu banque um pivô, né? Um stop aí, um risco de gráfico semanal, o que não faz muito sentido aí, tá bom? Mas pelo gráfico diário, sim, temos um trigger interessante, temos a região de briga aqui de potencial suporte aqui pela retração e região de fundo prévio aqui, né? A gente tem que considerar, tem que ser levado em consideração aqui essa região. O preço pode dar uma brigada, assim como ele já brigou aqui por 2 vezes, tá? Só deixando bem claro. Tivemos essa mesma briga aqui 2 vezes acontecendo. Quando ele quase acionou aqui no candle 160 e depois no candle 173. E toda vez que se aproximou dessa região de mínima aqui do seu 115.600, né, entrou defesa vendedora jogando lá para cima aqui, né? Se a gente for pegar até uma retração do movimento, vai ter retração de 50% praticamente aqui, onde montou, na verdade, um grande caixote aqui no gráfico diário. Claro, um bandeirão, um caixote, mas para mim o preço está encaixotado muito mais aqui na região. Saída de menor resistência pelo gráfico diário, sim, né? É na ponta vendedora, tá bom? Gráfico de 60 minutos. A gente começa a trazer um pouco mais para a realidade do operador aqui do intradiário, né? Do day trade. A gente percebe aqui que ele veio para romper uma região importante depois de rejeitar topo, tá? O que seria essa rejeição de topo, Felipe? Essa região aqui, quando ele marca aqui para a gente essa, né? Que aqui, na verdade, a gente está trabalhando dentro do caixote, aquele do diário, que ele fica mais visual aqui dentro do 60, tá? Então, falhou aqui nessa continuidade, né, nesse movimento de rompimento de topo,
não conseguiu continuar, retestou e aí realmente mergulhou. Só que ele vem agora para visitar a ponta oposta, ele está meio que na base de um caixote aqui. Sim, trocando polaridade aqui para talvez dar uma continuidade na ponta vendedora, mas lembrando, né, a história serve justamente para isso, né, para a gente visualizar o que aconteceu no passado, né, e ficar de olho, né, e não repetir os mesmos erros. Aqui também, né, lá por volta do dia 8, se eu não me engano, tivemos aqui uma oportunidade também. Ele vem, perde essas regiões de mínimo aqui, até monta aqui um possível pullback com troca de polaridade, não consegue dar continuidade. Aqui também a gente tem o mesmo trigger acontecendo aqui agora. Estamos na região de base do caixote, ele está tentando romper a região, e o que a gente espera aí para amanhã? Uma continuidade desse movimento. O simples fato dele acionar a perda da mínima da sexta-feira e não dar uma continuidade, e eu já vou acender um sinal de alerta gigante, né? Porque quem sabe aí talvez a gente veja o índice voltando lá para a região de topo do seu caixote. Não duvido nada. O padrão de caixote é esse, pessoal, né? A resistência funcionando muito bem e o suporte funcionando muito bem. Eu procuro trabalhar assim um conceito de caixote, principalmente nessas falhas, né? Falhou fundo, falhou topo e um caixote, porra, é praticamente um convite para a gente entrar, né, num trade. Temos que entender que é um trade contra a tendência, mas traz sim as possibilidades. Claro que a saída de menor resistência e o que todo mundo espera é né, a entrada de pressão vendedora, mas tem que tomar cuidado. Já temos aqui, né, um passado recente que apontou justamente para a gente o mesmo conceito que está acontecendo agora. Uma falha de fundo voltando para o topo do caixote. Agora, novamente, ele se aproxima da base do caixote, esperamos continuidade. Falhou fundo, cara, eu vou esperar ele lá em cima de novo, tá? E trazendo agora para um conceito mais de gráfico de abertura, 5 minutos para amanhã, né? Lembrando, aqui eu não estou com volume, porque para mim aqui o estudo aqui agora, ele não faz muito sentido o volume, né? O que eu tenho aqui? A gente tem uma média móvel de 200 extremamente pesada aqui pelo gráfico de 5 minutos, tá? Que é a média móvel de 20 do gráfico de 60, onde demonstra para a gente que dificilmente a gente vai conseguir comprar aqui um movimento, né, contra essa média móvel de 200. Para quem tem princípios, para quem utiliza a média móvel, né, e respeita ela, para mim é inconcebível, né? Ah, Felipe, mas aqui a gente já tem aqui o que tu falou lá, que é uma falha de fundo, né? Havendo aí a possibilidade, amanhã a gente pode até observar um trade aí de primeiro movimento de contratendência, porque aqui ele vem, forma aquele movimento, né? Impulso, correção, não consegue romper um novo pivôzinho, né? Entra a pressão de compra, ele está fazendo um pivôzão contra a média móvel de 20, ok. Só que aqui eu não tenho um espaço hábil para mim trabalhar, né, o meu risco, digamos assim. Porque, teoricamente, você vai estar comprando aqui a região, né, de start do pivô e vai estar com stop aqui na região de fundo ou no fundinho aqui. Depois vai ter os stops gambiarras aí que os operadores vão utilizar no candle que rompe. Enfim, aí, aí cada um vai utilizar a sua técnica aí. O problema é a proximidade com a média móvel de 200 aqui, pessoal. Aqui que o bicho pega. Eu não posso, mesmo sabendo que isso aqui é uma potencial região de falha, e a gente tem talvez um trigger sendo formado aqui, eu não posso depositar o risco, né? Porra, a minha grana num trade que eu tenho uma média móvel de 200 muito próxima aqui, né? Do acionamento desse trade. Então, comprar para amanhã, porra, dificilmente a gente vai conseguir fazer isso aí na primeira hora do mercado, né? A menos que seja aquela primeira hora com volume, realmente jogando o mercado para cima, rompendo a média móvel de 200, minha média móvel gatilho, que é a média móvel de 9, acompanhando e montando um pullbackzinho acima da 200. Aí beleza, aí vamos trabalhar aí, né, um pivô de rompimento da média móvel, de pós-rompimento da média móvel de 200 tranquilamente, tá? Mas, né, via de regra, o mercado abrindo sem gap amanhã, pelo gráfico de 5 minutos, a gente espera que ele acompanhe o 60 e acompanhe o diário. Então seria até mesmo a falha dessa região aqui, desse pivôzinho, preço indo lá, tocando na sua média móvel de 200 e entrando pressão vendedora, e aí sim até podemos pensar em antecipar, né, alguma coisa na ponta da venda, mas sempre abaixo das médias, tá bom? Então tem que ficar de olho nesse conceito. Comprar, dificilmente a gente vai conseguir comprar, né, com risco retorno satisfatório aí na primeira hora de mercado amanhã, né?
e não adianta, né? A saída de menor resistência para esse preço aqui dentro do índice é a ponta vendedora. Só não pode querer antecipar a venda, porque senão você vai estar certo cedo demais e aí não adianta. Aí é stop. Como eu já falei, Tramontina, corte rápido, não adianta, tá? Vamos agora para o nosso dólar. Os goleiros de plantão aí, gráfico semanal do dólar. O que nós temos aqui? No dólar aqui eu tenho um conceito bem interessante. Assim como no índice eu tenho aquele pivôzão lá no gráfico semanal, né? Na ponta vendedora. Aqui também eu tenho um pivôzão, na minha opinião, no dólar na ponta compradora, principalmente depois dessa falha de fundo aqui, ó, que me chamou bastante atenção. Eu concordo aí com o mestre Stormer. Ainda não vi os estudos dele para essa semana, né? Mas a gente estava bem alinhado nos estudos, né? Que, na minha opinião, o dólar fez fundo no ano. Então, o dólar é daqui para cima. Posso estar errado, com certeza, não tem problema nenhum quanto a isso, tá? O que me chama a atenção no dólar é esse movimento aqui, ó. Essa possível estrutura de alta sendo formada. Sim, de fato, na semana 36 aí, quase ativamos esse pivôzão de alta, né? Não chegamos a ativar, marcamos uma região de fundo aqui do caixote, onde viemos visitar na semana passada, e chegou na base, né, no calcanhar do pivô aqui na semana passada, entra aí e conseguimos fechar a semana positiva no dólar, para quem sabe vir visitar novamente aqui a região de acionamento desse pivô do semanal, tá? Então, né, graficamente falando, tem potencial para isso, tá? Gráfico diário. Gráfico diário, as coisas ficam mais visíveis. Trabalhamos também naquela espécie de caixote, né? No bom e velho caixote. Esse fibo saiu daqui porque... Enfim, depois eu ajusto ele. Peraí. Depois eu ajusto ele. Na verdade, esse fibo aqui eu tenho que pegar agora toda essa região, né? Aqui, peraí. Aqui. Vou colocar aqui. Bom, por que eu estou de olho agora nessas retrações de FIBO aqui? Porque sim, a gente está saindo da base do calcanhar lá, né? Do pivô do semanal. Entra pressão de compra aqui, ele até mesmo começa a formar pivôzinhos no gráfico de 60 minutos. Tendo em vista que eu tenho uma última pernada aqui sendo a vendedora, eu fico de olho nas possíveis retrações desse movimento de baixo, tá? Na verdade, eu já vim aqui com esse FIBO aqui pelo gráfico ali de 15 minutos e 5 minutos, sempre em topinho anterior, só que agora aqui já chegamos numa região que, na minha opinião, ou ele vai ou ele racha, né? Se não, é o bom e velho caixote com o seu preço preso dentro dessa região aqui. Temos a região de máxima da semana anterior aqui, também já deixei mapeado aqui, e a retração de 61,8 para romper, né? É a tarefa dele aí. Porque senão entra no conceito de caixote, e aí aquele negócio, resistência, falhou rompimento, vende, suporte, falhou rompimento, compra, tá bom? Dentro do gráfico de 60 minutos, aqui eu tenho já algo mais visual, né? Mais padrão aí para o pessoal do day trade, né? Para nós, digamos assim, aonde já atingi terceiro alvo desse espelhamento aqui na semana passada, até mostrei para vocês isso aqui nos estudos, né? Espelhei isso daqui, já deu terceiro alvo, praticamente deu 200%, e eu trabalho agora muito mais de olho nessa região aqui, nesses pivôs acima da média móvel de 200, né? Então temos total condição, graficamente falando, para ver o rompimento dessa região aqui, né? Tendo em vista que ele vem para fazer um primeiro rompimento, não consegue, temos um gap de baixa na região, ele vem no calcanhar do pivô, alinha novamente com a média móvel de 20, porque o preço havia se afastado da média móvel de 20 quando ele sai daqui de baixo. Então, faz uma aproximação para, quem sabe, pegar um novo impulso aí, fazer o efeito mola, né? Impulso, correção, impulso, para vir trabalhar o rompimento da máxima da semana anterior aí. Então, graficamente falando, o dólar é para cima, não tem por que pensar em vender dólar aí amanhã, tá? Na minha opinião. Não quero estar trabalhando aí contra os 60, né? E também de olho nisso, eu já fico também, né, antecipando, mas tu não falou que isso daqui for um padrão de caixote, né? É normal que ele saia, né, da região de fundo e venha buscar aí as regiões de máxima, sim, com certeza. Porém, aqui a gente está, né, um pouco acima da metade do caminho. Temos total potencial para ir buscar a região de máximo. Vou pensar em vender dólar aqui se ele se aproximar dessa região aqui, né? Até mesmo
aquele ponto psicológico dos R$ 5, né? E falhar algum pivô de alta aqui, aí não tem problema. Aí vender para buscar o quê? Região de mínima e de novo aí 4848, beleza? E trazendo um pouco mais agora, eu até posso deixar esses alvos aqui traçados no 60 também, tá? Já vou deixar traçado aqui. Principalmente esse daqui. Vai ser meus alvões aí para quem sabe o longo da semana, beleza? E agora o gráfico de 5 minutos, né? Trazendo um contexto mais de abertura. O mesmo contexto que a gente encontra no índice, a gente encontra aqui no dólar, né? Que é uma média móvel de 200 próxima do preço. Não posso pensar em vender. A média móvel de 200 conduzindo muito bem aqui, né? A tendência intradiária na sexta-feira. Realmente essa subida aqui foi chorada, mas de fato entregou. E o que a gente tem aqui é um leque de médias móveis que, na minha opinião, isso daqui forma um paredão, né? E ele subiu até mesmo na sexta-feira bravamente com esse movimento chorado, mas conseguiu realmente entregar um movimento mais altista, entregando para a gente até mesmo um padrão de continuidade. Então, nada impede de amanhã a gente vir realmente tocar a média móvel de 200 aqui, dentro desse contexto, né, de impulso, correção na média móvel de 200 e armarmos aí pivôs de pré-rompimento dessa região aqui da máxima da semana anterior. Então, vendo como saída de menor resistência para amanhã seria a ponta compradora, porque a venda aqui, ela tem que... tem um batalhão de médias aqui. Como que eu vou ir contra esse batalhão de médias aqui? 200, 50, 20, 9. Na minha opinião, é totalmente equivocado o conceito da venda. Eu vou pensar em vender aqui dólar se ele perder a média móvel de 200. Perdendo a média móvel de 200, a primeira coisa que eu faço é colocar um FIBO dentro dessa pernadinha de alta aqui que ele apresenta para gente. E fico de olho aqui, talvez... Aqui vai ser difícil de pegar um de ponta a ponta, né? Que é o setup que nós temos aqui na sala, aqui na retração de 38 e carregar até o 61.8. Mas a venda vai ser bem complicada, vai ter que ter paciência como, né? O de sempre, né? A paciência aí, ela recompensa muito bem aqui dentro do mercado. Talvez uma venda mais tranquila, somente abaixo da região do 4921, que é a retração de 61.8 dessa pernada aqui. Não tenho pressa nenhuma, né, em antecipar aí nada na ponta da venda. Prefiro abrir mão, né, de uma venda curta aí para esperar realmente o preço alinhar num contexto de tempo gráfico maior, né, e aí trabalhar a compra, né, tranquilamente alinhado com 60 aí, tá bom? Lembrando, né, que em termos de retração de FIBO, podemos aí ver o preço corrigindo até a retração de 38, né, que é quando temos uma tendência forte. Depois até a retração de 50%, que é metade do caminho, não é nível de FIBO, eu sei, mas observamos bem isso daqui. E a bacia das almas, que é a retração de 61.8. Na verdade, o que me deixaria mais confortável seria até mesmo uma saída da retração de 61.8, que aí ele faz uma falsa venda e joga para cima, né? Também aqui o 50% também ele me deixaria bem confortável. Na verdade, todas as retrações aí me trazem possibilidades compradoras, tá? Só não quero trabalhar a venda aqui dentro desse dólar. A venda só vou trabalhar abaixo dessa região aqui do 4921. E é isso que eu tenho para os amigos aí, beleza? Lembrando, se encerraram aí as inscrições por Start 2024 e agora voltamos com o nosso preço normal, nosso preço de tabela. Tá bom, meus amigos? É isso que eu tenho aí para compartilhar com vocês, mais um estudo para a semana. Continue estudando, continue operando, continue aprendendo. Nos vemos no book. Qualquer dúvida aí pode mandar um direct, caso você queira vir fazer parte aqui da nossa sala educacional. Será um prazer aí em receber a todos, beleza? Valeu e um forte abraço!